Aproveitem, pessoal. Aproveitem porque essa pode ser a última vez que falamos de Kiko Porto nesse canal. O piloto brasileiro que estreou neste final de semana pela VIP Challenge na categoria GSX venceu as 2 corridas do final de semana. Nós vamos falar sobre isso e algo mais também. Então, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, deixe o seu like e, claro, se quiser virar membro do canal e ter todos os benefícios, incluindo a miniatura que a gente sorteia todo mês aqui, que é oferecida pela Check Red Flag, aqui o patrocinador está aqui em cima, né? Então, vire membro apenas R$ 4,99. Sem mais enrolação, pessoal, bora falar de Kiko Porto. É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada by Epic Game. E vocês já devem estar com uma pergunta na cabeça de vocês. Stick, por que você está falando do Kiko Porto se ele não é piloto da base mais? E sobre isso vocês podem ficar tranquilos porque no decorrer do vídeo eu vou explicar. E como foi o piloto nesse final de semana, que foi perfeito, pessoal. Ele foi perfeito nesse final de semana, se assim podemos dizer. Aliás, o final de semana foi perfeito. Melhor explicar direito aqui para vocês. Primeiramente, os treinos livres. Kiko Porto foi um piloto mais rápido nos 2 treinos que tivemos antes da classificação. Na classificação, foi pole novamente e nas 2 corridas venceu. Na primeira acabou perdendo a primeira colocação e ia ficar em segundo quando o primeiro colocado que ia ganhar na última curva teve problema, não conseguiu ganhar a prova e Kiko Porto com isso ultrapassou para vencer. Vitória excelente de Kiko Porto, ele não dominou a prova, ficou em segundo boa parte do tempo, mas teve sorte de campeão. Coisa que foi diferente na prova 2. Kiko largou em primeiro, mas no decorrer da prova chegou a cair algumas posições, como vocês estão vendo na tela, e também recebeu 2 punições. Eu não cheguei a ver na transmissão, não deu para entender direito o porquê delas, mas o assessor mandou para a gente o release dizendo que no início da prova, por conta de um incidente, ele tomou 10 segundos e no decorrer da prova teve outro incidente numa relargada e ele tomou mais 10 segundos. Com isso, o Kiko Porto tinha que abrir 20 segundos para o segundo colocado para conseguir vencer a prova. E ele fez isso, pessoal. Inclusive, eu estava olhando a reprise da corrida. No finalzinho da prova, faltando 2 voltas para o final, ele precisava de mais 3 segundos. Tirar mais 3 segundos. Ou seja, Kiko Porto naquele momento conseguiu tirar mais de 1,5 segundo por volta. Excelente resultado do piloto pernambucano que começa a sua experiência profissional, né, no automobilismo, porque até então ele estava pagando para correr de uma maneira excelente. Kiko Porto é um piloto de altíssimo nível e tem tudo para dar certo no Endurance, no GT, o que ele for escolher. Já estava indo bem nas categorias de base do Road to Indy e agora está tendo sucesso. Antes no Super Troféu Lamborghini e agora no VIP Challenge da IMSA, né, categoria GSX. Só que a partir disso eu gostaria de dizer mais algumas coisas. Não sei se muitos aqui sabem, mas o Grid Largada começou a falar da base em 2020. Então, se contar de 2020 até 2024, são 5 anos de cobertura da base. Com 2025, nós vamos para 6 anos cobrindo os pilotos. E se a gente fizer um cálculo básico, um piloto que sai ali dos karts e vai para uma Fórmula 4 até chegar à Fórmula 2, é cerca de 8 anos, se a gente considerar que cada piloto passa 2 anos em cada categoria. Às vezes um piloto dura menos tempo, outros duram um pouquinho mais, chegou a fazer 3 anos até em alguma categoria. E Kiko Porto, pessoal, é o primeiro piloto da base que a gente acompanha desde o momento que ele estreou nos Fórmulas até o momento que ele virou piloto profissional. E isso à primeira vista pode ser uma baboseira até minha falando do canal, mas não, pessoal, isso é muito importante para a base, porque o nosso objetivo aqui, como vocês sabem, é apoiar os garotos para que eles virem pilotos profissionais. Até o ano passado, o Kiko Porto estava pagando para correr. A gente viu toda a carreira dele, lá desde a Fórmula 4, passando pelo SF2000, ganhando corrida na categoria, ganhando o título dessa categoria norte-americana, para depois não conseguir correr na Indy Next, coisa que a gente achou, todo mundo achou, né, algo terrível. Piloto com enorme talento, grande potencial,
não podendo continuar no Road to Indy por conta de grana. Só faltou grana, pessoal. Faltou pouca grana, não foi nem muita, faltou pouca grana para colocar o Kiko Porto na Indy NXT, ou Indy Next. E depois, ano passado, ele foi pro Super Troféu Lamborghini, também pagando para correr, e agora ele vira piloto profissional. Ou seja, é o primeiro piloto que a gente vê ele nascendo nos Fórmulas, ser piloto profissional, viver do automobilismo. Nesse meio teve vários pilotos que entraram também, saíram. Bortoleto chegou na Fórmula 1, Drugovich está lá também, mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou na Fórmula 2, nós tínhamos confirmados Drugovich, Guilherme Samaia e Pedro Piquet. Hoje, Drugovich está ali na Fórmula 1, Samaia e Piquet aposentaram, como tantos outros pilotos já fizeram isso no decorrer desse tempo. Então, parabéns, Kiko Porto, a gente se enche de alegria por conta do seu sucesso e que continue esse sucesso no decorrer da sua carreira, que você vai crescer ainda mais, porque talento, capacidade você tem. E as portas, como você mesmo disse para mim algum tempo atrás, elas estão se abrindo para você. Boa sorte e tem um grande futuro. Mas aí, pessoal, o que vocês acharam de Kiko Porto nesse início de temporada? Acham que o piloto brasileiro terá sucesso? Gostariam de ver a transmissão dessa categoria em português aqui no Brasil, porque não tem? Digam nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E claro, se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.